Muito bem, continuando aqui então, quarto vídeo da aula de hoje. Vamos tentar entender também que existe diferença na velocidade medida pelos dois referenciais, claro, mas essas velocidades não são simplesmente a diferença vetorial, como nós vimos, né, na mecânica, na invariância galileana, na mecânica galileana ou newtoniana, também assim pode ser dito. Tá? Dependendo da literatura, tem literatura que fala em invariância galileana, tem literatura que fala em relatividade newtoniana, enfim. Mas tudo é a mesma coisa neste caso, tá? Muito bem, nós temos aí um fenômeno, né? Por exemplo, aquela bolinha está deslocando com velocidade, né? Desloca-se, melhor dizendo, com velocidade u com relação ao referencial s. Para o referencial s', não botei o vetor aí, mas é um vetor numa outra direção, num outro sentido, com outro módulo, claro. O linha. Nesse caso, né? Lá da cinemática, vocês estudaram isso, que a velocidade é simplesmente a derivada da posição em função do tempo. Portanto, o vetor u é dx dt na direção de i, mais dt dy dt na direção de j, mais dz dt na direção de k. Né? O linha é dx' dt' na direção de i, dy' dt' na direção de j, dz' dt' na direção de k. Claro! Pois bem, agora nós queremos saber como é que é a velocidade escrita em outra, né, em termos da outra, ou seja, como u' é escrito em termos de u e assim e vice-versa, perfeito? Nós queremos arranjar as transformações das velocidades medidas pelos dois referenciais com relação a um fenômeno que ambas estão observando. Tá? Nesse caso aí seria essa bolinha vermelha com velocidade u com relação ao referencial s. Pois bem, das transformações de Lorentz, aqui eu já omiti, mas a gente pode lembrar aqui, ó, aqui atrás, puxando, olha só, se eu coloco o diferencial dx, o gama, tá, é uma constante na diferencial, vai ficar só dx' mais o v também é uma constante, não varia no tempo, é a velocidade relativa entre os dois referenciais, claro, dt. Temos aqui, dx' é gama dx menos v dt. Já o tempo dt' ficará gama dt menos v dx sobre c2. Tá? Vocês podem ir lá depois olhar, pausem o vídeo, peguem a apresentação, observem, pegam o caderninho, rabisca lá para compreender. É interessante para que vocês compreendam isso aí, ajuda a matemática de vocês, ajuda a concepção da relatividade restrita e assim por diante. Sendo assim, então, agora sim lá o vetor u', né, representado né, o seu vetor, ou seja, a velocidade medida pelo referencial s'. Nós temos então aí, mais uma vez, só repetindo a situação. Claro, eu poderia ter colocado aqui. Vamos fazer isso agora. Então, voltando aqui, né? Agora, não reescrevendo em termos das derivadas, tudo certinho, mas, olhem lá, peguem esses dois parâmetros, né? Pega o dt, o dx e divida por dt. É uma derivada, não é mesmo? Então, peguei o dx, dividi por dt, é o u' de x, na direção de x, claro. Eu terei, né, depois fazendo todo o cálculo matemático, eu posso provar que fica o u', né? É igual a ux menos v, que é a velocidade relativa entre os dois referenciais, dividido por 1 menos ux v dividido por c2. Beleza? É bem tranquilo, facilmente, né, pode ser provado isso. Na direção de y, faço a mesma coisa. Notem, né, eu sei que a posição y' é igual à posição y. Mas agora a velocidade não. Então, a velocidade já tem uma diferença aqui. Aí está escrito aqui, beleza? Mesma coisa, dx dy', tal bonitinho, divide por dt', você vai ter o y'. Claro, também aqui. Copio.
certo? Eita, de novo, tá? Já prefiro fazer isso aqui, ó. Pá, pá, Ctrl C, tá? Não. Entendi. Não. Eu que viajei na maionese aqui. Agora ficou legal. Só para comparar. O x' é derivado de x' dt. Aí dividir esse por esse e dá esse. Beleza. Eu fiz isso, faz tempo, eu já fiz isso na semana passada, só que comecei a gravar as aulas somente hoje, né? Então, aí o cara às vezes esquece e tudo mais. Então, esse, beleza, esse. Por isso que está aqui, só para lembrar. E aí na direção de z, parecido com o I. Então, nós finalizamos, tá? As transformadas inversas da velocidade, também é simplesmente o sinal positivo, né? Lembrem que aqui, ó, por exemplo, ó, tem um menos aqui, e o z ficou mais aqui, né? Só que agora aqui é o linha e aqui é o. Agora quando eu coloco linha aqui e tiro a linha daqui, aqui ganha um sinal negativo, é isso. Tá? Mas o resumo das equações das transformações são essas. Tá? Notem que, claro, como os referenciais se deslocam entre si, né? Deslocam-se entre si com a velocidade v na direção de x, né? A velocidade do fenômeno que elas observam, que os dois referenciais observam, né, na componente x, será escrito diferente nas componentes y e z. Também não deveria ser diferente. Tá? Notem uma coisa, né? Quando a velocidade é baixa, a razão U', V' dividido por C2, aqui, ó, é muito pequeno. É tipo 0,000000001 mais 1, praticamente 1. Logo, o x é igual a U', x mais v, que é o que nós temos, né? Nós sabíamos que era verdade, né? Da relatividade de Galileu. Tá? Mesma coisa esse parâmetro. Quando o v é muito baixo, muito inferior a c, o gama é praticamente 1. O gama sendo praticamente 1, né? Isto aqui é praticamente 0, isso aqui é praticamente 1 também. Isso aqui então fica o y igual ao u y' e, obviamente, consequentemente, o z é igual ao u z' também. Tá? Então vocês percebam aí, né, que na grande maioria das aplicações, façam as contas. Pegue um carro andando a 200 km por hora, 300 km por hora. Pegue um avião supersônico, que é extremamente veloz. Vocês vão ver que, na verdade, toda a relação de Galileu ainda assim é válida e perfeitamente válida. E deveria ser assim, né? A gente está falando que existe a condição relativística. A gente vai entender o que é esse termo relativístico quando objetos estão, né, deslocam-se muito próximos da velocidade da luz. Aí a relação do espaço e tempo são bastante gritantes, né? A diferença do espaço e do tempo são gritantes entre dois referenciais inerciais, fazendo com que aí sim as transformações de Lorentz e as transformações das velocidades, né, medidas pelo referencial, sejam adequadas para essas situações. Beleza? Beleza. Agora nós vamos entrar no último tema aí, pessoal, que é o momento e energia relativística. Bem, nós temos aí praticamente 9 minutos de aula gravada. Eu vou continuar aqui. Se eu não conseguir até 15 minutos, eu paro e termino o que puder, né? O rescaldo fica para o próximo vídeo, nem que fique 3 minutos. Tá? Mas eu vou fazer isso. Tá bom? Então vamos lá. Momento e energia relativística. Agora a gente vai entender da onde vem aquela equação famosa E igual a mc quadrado. Eu geralmente chamo de E igual a mc2. E a gente chama isso aí de energia de repouso, tá? De uma partícula, de um corpo. Tá? Pois bem, a gente tem que começar aí então falando do momento relativístico. Vocês estão percebendo lá no título que eu coloquei o momento entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, na mecânica vocês estão habituados que momento é igual a força vezes deslocamento. Aqui, o momento muitas vezes é escrito assim, em especial no livro do Halliday. Ele chama de momento. O Tipler acho que também faz isso. Não é vamos assim, errado. Mas eu não gosto de chamar assim, tá? Para não haver esta confusão. Tá? Justamente que existem duas grandezas físicas diferentes com o mesmo nome, né? O momento, que é a força vezes deslocamento, e vocês têm o momento, que é igual a massa vezes velocidade.
Eu prefiro chamar o momento, esse momento agora, é massa vezes velocidade. Eu prefiro chamar este momento, que é a massa vezes velocidade, de quantidade de movimento. Então, às vezes, de vez em quando, tá? Pode ser que eu fale, talvez não fale, quantidade de movimento ou momento. Se eu falar momento, vocês entendam aqui que é quantidade de movimento. Beleza? Então, agora adiante, na Física 4, esse tipo de confusão não deverá existir. Dito isto, então, explicado isto, vamos continuar aqui. Nós sabemos que o momento, ou quantidade de movimento, uma situação unidimensional é simplesmente massa vezes velocidade. Velocidade aí representado pela letra U. Tá? De acordo com a relatividade restrita, as condições para o momento devem ser satisfeitas. Primeiro é que numa colisão, entre dois corpos, o momento deve ser conservado. Segundo, tá, é que o momento de um corpo tende a ser simplesmente massa vezes velocidade quando a razão U sobre C, o beta, tende a zero. Até vou colocar aqui, beta sim. Quando o beta tende a zero. Então, você tem a situação relativística quando o beta é próximo de 1. Ou seja, U está indo, está tendendo a ter o valor de C. Nesse caso, tá, a gente sabe que U é a derivada da velocidade pelo tempo. Tá? A professora aqui de vocês, então, fez o quê? P é igual a M dx dt delta x sobre delta t linha. Por que delta t' e delta tx? Parece uma confusão aí, Não é uma confusão, na verdade é o seguinte. Você observa o referencial, você está parado e você está vendo o corpo em deslocamento. Com esse corpo em movimento, se deslocando, existe junto com ele um referencial parado com relação a ele. Então esse é o referencial S'. Então a gente precisa ver, na verdade, é o tempo, tá, deste corpo. Logo, a quantidade de movimento é massa vezes o espaço que esse corpo percorreu dividido pelo tempo que ele mediu para percorrer esse espaço. Por isso que é uma troca. É o espaço do referencial S dividido pelo intervalo de tempo medido pelo referencial S'. É isto mesmo. Sendo assim, eu posso simplesmente fazer aqui a regra da cadeia. Tá? Ou isso aqui, na verdade, até poderia ser escrito como derivada. Eu escrevi como sendo, na verdade, a diferença do tempo, do espaço aí a diferença do tempo. Tá? Mas dá na mesma, então fica Δx, Δt sobre ΔT'. Por quê? Porque esta velocidade é a velocidade medida pelo observador que está vendo aquela partícula em movimento. Só que ΔT sobre ΔT', lá pela equação da dilatação do tempo, T é igual a gama T', significa que ΔT é igual a gama ΔT'. Joga dividindo ΔT' para o outro lado, nós temos que ΔT sobre ΔT' é gama, vale gama. Esse gama, na verdade, é a relação da própria velocidade da partícula em movimento. Afinal de contas, a própria partícula seria o referencial S' neste caso. Tá? Sendo assim, P é igual a ΔX sobre ΔT, gama de U. Jogo o gama de U para frente, é um fator de correção aí, agora para essa situação. Nós temos que P é igual a gama de U, MU. Isto que é a equação da quantidade de movimento ou momento relativístico. E, numa questão vetorial, só botar setinha em cima, tá? Isso aqui é uma situação bidimensional ou tridimensional. Tá na mesma. Tá? O que acontece é o seguinte, nós sabemos que quando U sobre C tende a zero, muito próximo de zero, o gama é aproximadamente igual a 1. Sendo o gama aproximadamente igual a 1, P é igual a MU. Ou seja, esta equação, e essa aqui também é praticamente igual, só que unidimensional, satisfaz a segunda condição. A primeira condição eu coloquei ali porque está escrito, mas eu não expliquei os motivos. Pessoal, continuo no próximo vídeo. Até daqui a pouco.